Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar sobre a entrevista coletiva concedida pelo técnico Wesley Carvalho depois do empate em 2-2 entre Atlético Paranaense e Fluminense na Liga Arena. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para comentar as respostas do nosso comandante. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer o nosso projeto. Então vamos lá para falar do assunto do vídeo de hoje. O técnico interino Wesley Carvalho respondeu aos repórteres depois do empate do Furacão com o Fluminense na Liga Arena na noite de ontem. E eu ainda gostaria, em algum momento, de trazer essa coletiva na íntegra e comentando ponto a ponto com vocês e fazendo pausas e comentários, mas eu tenho um certo receio em relação à possibilidade do Atlético reclamar o direito de imagem, de uso dessas imagens, né? Então, por enquanto, a gente vai fazendo como a gente sempre fez, que no caso eu trago alguns pontos que eu acho que vale a pena comentar e vou fazendo um comentário aí com vocês para que a gente possa avaliar o que foi respondido. E antes de mais nada, o Wesley ele parabenizou a equipe, né, pela dedicação, pela superação, explicando a dificuldade de se jogar desde os 18 minutos, ele disse, mas o cartão vermelho veio aos 22, né, depois da revisão. Mas enfim, depois de jogar por um longo período com um jogador a menos dentro de casa, contra uma equipe bem treinada, como é o caso do Fluminense. E nesse sentido eu acho que ele não está errado, tá? O time realmente correu muito, alguns até de maneira bastante destacada, o Coelho, o Canóbio, o Vidal, enquanto em campo, o Kaká, alguns se dedicaram muito e talvez somente por isso o Atlético não tenha sofrido mais do que já sofreu para enfrentar o Fluminense dentro da Liga Arena no jogo de ontem. Em relação ao planejamento do jogo, o Wesley falou que a intenção da comissão técnica era ter um fortalecimento da fase defensiva para explorar as transições rápidas, né, já que o Fluminense é um time que ataca com muitos jogadores, inclusive faz pressão no momento da perda da posse de bola, o que pode, não necessariamente vai, mas pode gerar espaços nas costas dessas linhas de pressão que o Atlético poderia explorar em transições para tirar vantagem e, quem sabe, assim, vencer a partida. E a verdade é que, pelo que a gente viu ontem, mesmo durante o período que o Atlético teve 11 contra 11, é que se esse era o planejamento, pelo menos em um primeiro momento, ele não funcionou. O Atlético teve muita dificuldade para sair de trás desde os primeiros minutos, abriu o placar em uma falha do sistema defensivo do Fluminense e em nenhum momento o Atlético pareceu estar no controle da partida, né, ter controle daquilo que acontecia em campo, a ponto da gente poder imaginar que a gente conseguiria de fato arrancar em contra-ataques e matar aquele jogo, independentemente aí da qualidade técnica do adversário, que ontem veio com um time bastante desfalcado. Numa pergunta posterior que eu achei interessante, o Wesley foi questionado sobre o planejamento da partida contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, perguntou se o Atlético superestimou o Bolívar, né? Foi para lá com muitas precauções defensivas, entendo que a pergunta foi nesse sentido. E o Wesley, ele rebateu, né, ou respondeu, dizendo que o Inter utilizou um plano de jogo na altitude muito parecido com aquilo que fez o Atlético, que o Atlético se defendeu com 8 jogadores, atacou com 2 no máximo, e que o Atlético levou 2 gols porque fez um e achou que poderia fazer mais, e no que achou que poderia fazer mais, acabou sofrendo 2 gols de contra-ataque. Então, honestamente, eu não gostaria de ficar retomando esse ponto. Acho que o Atlético poderia ter abordado essa partida contra o Bolívar de uma forma diferente, tentando minimizar os efeitos da altitude de outra maneira, ficando com a bola, negando a bola ao Bolívar, bloqueando a entrada da área e forçando o Bolívar a jogar sempre pelos lados, né? Mas não foi o que a gente viu, e o que a gente viu dentro de campo, inclusive com aquela aberração que foi a titularidade do Thiago Andrade, foi um Atlético extremamente fragilizado, sendo dominado de maneira até bastante tranquila pelos bolivianos, muito diferente do que fez o Internacional, que foi à Bolívia para jogar com as suas linhas sempre muito próximas, sem exagerar nos lançamentos longos, que foi um erro que o Atlético cometeu, e, de novo, afunilando a entrada da área, impedindo que o Bolívar investisse contra a nossa defesa, seja em transição, seja com chutes de média distância, e forçando eles a cruzarem bolas a esmo por cima da área dos gaúchos, que acabaram
conseguindo um resultado excelente lá na Bolívia, uma vitória de 1-0 que deve se confirmar tranquilamente com uma classificação em Porto Alegre. Então, parabéns para o Inter, né? Para nós resta lamentar que o Atlético não tenha feito a sua parte, mas acho que é importante pontuar que, diferentemente do que disse o Wesley, as duas equipes enfrentaram o Bolívar com ideias muito diferentes, tá? E só um parênteses, para quem não estranha, que eu não fico o tempo todo olhando para a câmera, é justamente porque eu tenho um roteirinho aqui que eu fico comentando, tá? Sobre as vaias, os gritos de Thiago Nunes, né? O Wesley falou que se sente tranquilo, que ele está num grande clube como o Atlético, e que ele tem que tratar essa questão com naturalidade, trabalhar para convencer os torcedores que os resultados não estão vindo, mas que o time está no G7 e as 7 partidas sem perder. E assim, gente, nenhuma dessas coisas é mentira, tá? O Atlético é um grande clube, é natural que existam torcedores insatisfeitos, o time tem que trabalhar para reverter essa situação, mas o problema não são os resultados não estarem vindo, o problema é que o time tem jogado um futebol de qualidade muito questionável e extremamente oscilante, principalmente em termos de defesa, onde o Wesley continua tendo uma média de gols sofridos por jogo bastante alta, mesmo para os padrões do futebol brasileiro. Então o Atlético precisa melhorar sim e bastante, e se o Wesley quiser de alguma maneira sufocar essa pressão que vem da torcida, essa melhora ela tem que acontecer de maneira um pouco mais acelerada do que a gente tem visto, porque o clima está chegando ao ponto do insustentável e ele pode acabar perdendo essa oportunidade gigante na carreira dele. Torço para que ele melhore, mas honestamente nessa altura do campeonato já tenho cá as minhas desconfianças. Quanto à questão aí da substituição no primeiro tempo, na entrada do Zé Ivaldo no lugar do Vitor Bueno, o Wesley declarou que o time precisava se estruturar para defender com pernas rápidas, que o Vitor Bueno entende a saída dele, e que o Vitor é um jogador que oferece muito no aspecto ofensivo, mas menos no aspecto defensivo, que era importante compreender o momento e a fase que o jogo vivia, né, para poder escolher quais eram as mudanças a serem feitas, e que o Atlético chegou a tentar se defender em um 4-4-1, onde quase sofreu um gol de empate, e que por esse motivo a comissão técnica interveio no jogo, modificando a estrutura da equipe com a entrada de mais um zagueiro. Eu não discordo, tá? Nesse sentido, não discordo. E de ontem para hoje eu andei me questionando bastante em relação à permanência do Vitor Bueno com um time que era pressionado o tempo todo no campo de defesa, a bola chegaria quebrada no campo de ataque. E sim, acabei mudando um pouco de ideia em respeito aqui, em relação àquilo que eu poderia ter feito. Eu acho que o Atlético poderia ter entrado com o Zé Ivaldo como entrou, inclusive poderia ter entrado no lugar do Vitor Bueno. Eu só teria feito de diferente, estruturada a marcação em 2 linhas, né, com o Zé atuando como lateral improvisado, porque haveria uma improvisação obrigatoriamente. Então prenderia-se o Zé Ivaldo pelo lado esquerdo, a gente teria uma dupla de zagueiros formada por Kaká e Thiago Heleno, com o Matos um pouco mais solto pela direita. A gente teria Eric e Arturo Vidal na base do meio de campo, o Coelho como esse médio ala esquerdo, né, avançando bastante, porque ele sim protegido por um zagueiro do seu lado. E do outro lado a gente poderia ter o Canóbio, tentando dar profundidade, tentando dar alternativas, né, tentando fazer jogadas combinadas com o Madison quando o Atlético tivesse a bola. Da forma como o Wesley fez, ele tirou a capacidade do Atlético de trabalhar com o meio de campo, limitou a velocidade do Coelho, que iniciava as transições em uma posição muito baixa no gramado, então até que ele percorresse o espaço físico que existia para poder explorar o espaço na defesa, o Fluminense muitas vezes já tinha se reposicionado, o mesmo vale, inclusive, em relação ao Canóbio. Então, assim, mudei um pouco de ideia em relação àquilo que eu tinha dito ontem. Não acho que a saída do Vitor Bueno tenha sido um absurdo, embora existem outras alternativas, entre elas essa que eu mencionei hoje, de entrar com o Zé como lateral, porque obrigatoriamente existiria uma improvisação, o Atlético não tinha outro lateral esquerdo disponível. E acho que da forma como o Wesley fez, o que a gente não pode negar é que o Atlético ficou realmente encurralado a maior parte do jogo, e que isso talvez pudesse ter sido evitado. Ele falou que o que falta para o Zapelli ser o titular do Atlético, quando questionado, lógico, por um repórter, é tempo, né, que as coisas vão acontecer de maneira natural, que ele entrou contra o Goiás, entrou contra o Cuiabá, está vindo para os jogos, né, foi a expressão que ele usou, no sentido de que ele vem sendo relacionado, e que ele precisa ter cuidado para não queimar o jogador. E eu não discordo, mas ao mesmo tempo me pergunto se um jogador que vinha sendo não só titular, mas destaque no Campeonato Argentino, se ele não poderia ser
passar por esse processo de adaptação ou ter esse processo de adaptação acelerado, recebendo mais minutos do que o Zapelli tem recebido, nem que seja nos minutos finais, algo que a gente não tem visto, tá? O Zapelli tem vindo aí de algumas partidas sem sequer pisar no gramado. O Wesley disse que o Atlético criou em transições, e isso não é lá muito verdade, tá? O Atlético realmente teve oportunidades de criar em transição, o que é diferente de fato criar. Erros de passe, erros de tomada de decisão, inclusive algumas situações envolvendo o próprio Vitor Roque, que força muitas vezes um confronto de 1 contra 1 quando não haveria necessidade em alguns momentos. Isso desde o momento da transferência para o Barcelona. Não estou aqui fazendo uma crítica extremamente pesada ao Roque, mas acho que ele precisa melhorar a tomada de decisão e talvez ele tenha se deixado um pouco levar por esse momento. Precisa colocar a cabeça no lugar, mas invariavelmente é um dos principais jogadores desse elenco, um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Não estou aqui negando nada disso, nem dizendo que ele está fazendo corpo mole. Acho que quem diz isso comete aí um grave exagero. E além disso, o Wesley disse que faltou um pouquinho de capricho e que o Fluminense também colaborou para que o Atlético não criasse mais nas transições, quando tirou um Thiago Santos para colocar um jogador mais adiantado em campo, justamente para aumentar sua capacidade de pressionar lá em cima e impedir o Atlético de explorar essas transições. E por fim, o último trecho que acho que vale a pena mencionar. O Wesley falou sobre o Cauê, que é um jogador de 20 anos, né? Ele falou que é 0,3, então ele ainda tem um último ano de júnior, que os jogadores das categorias de base nunca vão ser promovidos, experimentados, quando tiver no melhor cenário possível, que essas oportunidades surgem justamente pelos desfalques da equipe, e que o Cauê, ou o Léo Link também, foi usado como exemplo no jogo de ontem, serão desenvolvidos nesse contexto pelo Atlético. O Wesley se diz um técnico que, isso de fato ele é, com muita experiência aí no desenvolvimento de jogadores, citou uma série de jogadores com quem ele trabalhou, Fábio Costa, Gabriel Paulista, Davi Luiz, enfim. Uma entrevista até bastante lúcida, com alguns pontos de preocupação mais evidentes em relação à forma como ele leu o jogo, em relação à forma como ele parece satisfeito com aquilo que foi visto dentro de campo, quando na realidade existem pontos sim a serem melhorados no futuro de curto e médio prazo, até porque o Atlético tem uma partida importante na próxima semana contra o Fluminense, o Atlético Mineiro do Filipão, dentro da Arena, no próximo sábado, onde não somente a falta de vitórias nesses últimos jogos, o Atlético tem empatado muito, somado especialmente a presença do Filipão como adversário, devem colocar muita pressão sobre a equipe, sobre a comissão técnica por um bom resultado. E eu entendo que é fundamental que o Atlético jogue também um bom futebol. A torcida tem cobrado isso. E se não vier o bom resultado com um bom futebol, é possível que o clima azede de vez para Wesley Carvalho, especialmente se a vitória não vier. Então, muitíssima atenção com a partida do final de semana contra o Galo. O Atlético precisa de 3 pontos, até para eventualmente entrar num G4, que são 2 oportunidades já que foram desperdiçadas, pelo menos nesse sentido, porque é fundamental para o projeto do clube. A gente tem que estar na Libertadores ano que vem, ano do centenário, onde o Atlético tem tudo para fazer aí mais alguns investimentos em peças importantes, se qualificar e quem sabe se colocar em condições de mais uma vez pleitear um grande título. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.